Me perguntaram, Joézer, como é que você se sente com 40 anos? Estranho, talvez fosse uma das palavras sinceras que eu poderia dizer. Antes de eu começar a falar algumas coisas, eu quero me permitir falar com os meus amigos hoje. Vou ser sincero com você. Eu tenho bastante pessoas conhecidas, mas eu sou de poucos amigos. E tu pode perceber que quando eu mandei o convite para ti, eu não fiz questão de colocar a nomenclatura profissional que você tem. E nem faço muita questão de você me chamar de pastor, de senhor, de professor, de doutor. Porque no fundo, o que vale no homem é a essência do homem. Então eu quero aqui, antes de falar especificamente alguns minutinhos, te agradecer, meu amigo, pode ser o último que esteja no fundo desta sala. Obrigado ao José Antônio, ao Joás, ao Érico, a minha família que está aqui, a família Laurindo, a família Pazini, ao Tobias. Só eu sei a agenda desses camaradas. Só eu sei. Hoje, por exemplo, a agenda do Laurindo, que é o Gilberto, que é o presidente da JUCAP, que é a Junta Comercial, é um escândalo, porque ele está cooperando com apoio ao governo. O governo está em crise. Ele é um dos conselheiros no momento dessa crise. Eu não sei nem como é que ele consegue administrar, que está com a cabeça aqui, porque está a socos e pontapés a questão aí fora. O Gesiel, que é um profundo conhecedor da área política, sabe o que eu estou dizendo. O futuro juiz do nosso estado, o pastor Bezaliel, sabe do que eu estou a dizer. E futuro, me arrisco a dizer, futuro desembargador desse estado. Gesiel acredita nisso? Gesiel está emprestado, porque é oficial disso. Enfim, gente, e o que falar do Abimael? E o que falar da Juvenil? E o que falar da Renata, que é a presidente, dona do Banco Prime do estado do Amapá? Para tu ter uma ideia, os seguranças estão lá fora para poder ladeá-la, porque ela tem as chaves do castelo. Pastor Jairo, essa cara de manso, parece que não tem nada, mas é dono quase de commodity do estado do Amapá. O Tony é a arma secreta da Assembleia Legislativa e está só de mutuca aqui me olhando. O Tony está aqui, gente. Tudo bem, Tony? O Tony é um dos professores que a gente tem assim, um carinho especial. O Joás, algumas coisas, entre elas aí, Mão da Vida e Companhia Limitada. Então, o pessoal de bem que está aqui, o melhor açaí do estado, a minha psicóloga, meu amigo Pedro, o meu amigo Samu. Gente, todos vocês são muito especiais. O Misael, que me ajuda há quase 10 anos, o Belo,
que está ali na portaria de camisa vermelha, qualquer alteração, não sirvam bebidas alcoólicas. Houve um momento da nossa história, deixa eu contar uma história para você. Houve um momento da nossa história que os gregos chamaram de eudaimonia. A eudaimonia era um conceito que os gregos tinham de que os melhores é que iam conduzir o mundo. Prova disso que se nascesse um Danielzinho na época, vocês gostam do meu filho Daniel? Ele tem síndrome de Down. Vai dizer que não, né? Mas eu vou me arriscar a perguntar: quantos conhecem o Danielzinho? Gente boa ou não é? Se fosse na época dos gregos, só restava uma coisa a ele. É ou não é, doutor Laurino? O penhasco. Empurrar. Porque o conceito era o conceito de eudaimonia, só sobreviveria os bons, e os bons, o primeiro aspecto seria o aspecto físico. O Bezaliel é doutor. Conheço o doutor Bezaliel quando andava de Calói. Aliás, na época, Calói já, para mim, já era uma ambição quase que platônica. Era tempo da monareta. E todos vocês conhecem que o meu amigo Bezaliel, ele não tem um lado do braço. Me falta. Mas se eu der o microfone para o Bezaliel, que eu não sou trouxa, mas não dou, eu disse para a direção, dá para o Bezaliel, evidente que tu não vai dar, né? Se não, se tu der, inclusive se tu der para o Gesiel, já fala para o Bezaliel, pega leve, porque ele é conhecido como o rei do discurso. Poxa, o aniversariante, pelo menos no aniversário, tem que brigar. Se tu der para o Bezaliel, ele abafa o negócio, é um negócio escandaloso. Então, esse conceito de eudaimonia dos gregos era esse: só sobreviveriam os bons nesse aspecto. Só que chega uma época que há uma cisão desse pensamento. E eu começo a finalizar minhas palavras. Foi quando chega uma proposta cristã. Boa parte dessa proposta cristã, não podemos dizer que não vem dos gregos, porque os gregos, a partir de Platão, têm o que a gente chama de dualismo, ou dualidade de pensamento. Ou seja, ele cria essa concepção cristã, corpo e alma. Só que a proposta cristã era uma outra proposta. Era uma proposta que hoje beneficia as nossas vidas. É a possibilidade de nós não olharmos somente para os bons, mas é termos um olhar a partir de que todos são bons. Não são bons pelo aspecto intelectual, porque nisso, com certeza, a gente não vai dizer que há uma certa desproporção de pensamentos, porque realmente tem algumas pessoas que têm uma característica elevada em algumas questões, mas tem algo que é muito importante no mundo cristão e que marca as nossas vidas. É saber que você tem aquilo que mais fez Deus dar, o seu Filho. Você tem uma alma, e essa alma tem um preço que ainda não se pode contabilizar e nem vai se contabilizar, porque ela tem preço de sangue perfeito.
era uma grande chance de você dar um amém ou glória a Deus. Então o preço que foi comprado você é um preço que não tem preço. Poxa, que bom que não tem preço. O que tem preço porque você bate na cara em muitos filósofos. Spinoza vai junto, Karl Marx vai no meio porque ele vai falar do materialismo dialético e vai embora. Mas Jesus chega com uma proposta dizendo: todos têm valor. A questão é que o mundo do capitalismo promove algo que faz o empobrecimento da humanidade. E eu quero terminar aqui. O capitalismo. E eu não sou contra o capital. O capitalismo empobrece as pessoas porque as pessoas não se contentam fazer aquilo que o Vilmar e o Tobias e o Gilberto, numa conversa dos finais de semana, sempre dizem para mim. Eles dizem para mim, eu vou dividir com você. Eles dizem para mim assim: Joézer, a gente não consegue gastar milhões. A gente consegue ter dor de cabeça com milhões. Olha como a gente está aqui. A gente está comendo a nosso churrasco, estamos tomando nosso refrigerante, estamos vendo a garotada tomar banho de piscina, estamos vendo eles entrarem com o pé sujo lá na cozinha da Leia, né, Leia? A Leia é minha cunhada, que de vez em quando não me manda embora porque eu sou casado com a irmã dela. Mas a gente consegue sorrir sem precisar de milhões. Mas tem gente que não consegue. Aí fica segurando milhões, enquanto milhões está na conta, milhões estão morrendo. O nome disso se chama desigualdade social. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma pessoa que não está satisfeita com isso, se chama Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, como disse o pastor Francisco, Ele acrescenta em alguns para ajudar a muitos, porque Deus é um Deus que não nos deixou no mundo e foi embora. Deus é um Deus que nos deixou no mundo porque sabia que se nós confiássemos nele e ele em nós, nós poderíamos nos ajudar uns aos outros. Pensando sobre isso, foi que eu tomei uma decisão. Uma decisão que demorou 7 anos, precisei do aval de 2 pessoas. Primeira pessoa foi meus pais, segunda pessoa foi minha esposa. Porque entrar neste mundo da política partidária é um mundo de câmbio. Mas as virtudes são expostas para nós acreditarmos nelas. E a sondagem que Deus deixa os nossos corações é para que nós confiemos nele. Eu confio em Deus. Eu confio que nós, como homens, podemos mudar. Eu confio que se nós mudamos muitas coisas, eu acredito que nós podemos mudar a situação, porque se morre a esperança, morre o cristianismo. Joézer, morre o cristianismo? Morre o cristianismo, morre mesmo, porque o cristianismo se sustenta por 3 palavras, e eu fecho com isso. Primeira palavra que o cristianismo tem que ter é a palavra chamada fé. A segunda palavra que o cristianismo tem que ter se chama esperança.
É bem verdade que as duas primeiras palavras, eu fecho com a última, nós não teremos a necessidade lá nos céus. Só teremos necessidade na terra, e é por isso que talvez tenham colocado para o Brasil a campanha Criança Esperança. Porque se fosse talvez um país de primeiro mundo, teriam que colocar Criança Alegria. Porque só dá para colocar num país desigual, pobre e desprovido como está o nosso, como Criança Esperança. Joésia, e qual é a palavra que nós vamos morar lá no céu e vai morar na terra? A palavra que nós vamos morar no céu e na terra é a última palavra que forma o cristianismo. Fé, esperança e amor. Porque só o amor é que faz nós fazermos o que às vezes nós temos que fazer. Dar a cara a tapa e muitas vezes morrer por amor, como disse Rubem Alves, por amor de um sonho, de uma coletividade. Vos comunico que o primeiro pleito que vir, eu estarei sendo candidato para levar fé, esperança e amor para muitos. Muito obrigado por vocês me entenderem e por estarem aqui nos meus 40 anos de idade, nos 5 anos dos meus filhos e, sem dúvida nenhuma, por estar aqui em comunhão, em amor, esperança e fé com vocês. Muito obrigado.